Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, e a gente só alcança essa paz quando nós temos a par do trabalho do Cristo Jesus. Hoje, exatamente 3 de junho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. E hoje iremos iniciar um novo capítulo, capítulo 2, intitulado Sonhos e Aflições. Nossa amiga, tia Carla, tia Mita, que é ao nosso lado, a nossa querida tia Carla irá fazer a nossa prece de gratidão e a nossa querida tia Mita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Mais uma vez te agradecemos, Senhor, Jesus amigo, essa oportunidade de encontro, de fraternidade, de entendimento, de aprendizado e de trabalho. Nosso coração se enche de alegria por podermos, nesse breve momento, aliviarmos um pouco as lutas e te pedimos, Senhor, nessa hora, ânimo para continuarmos no trabalho, no estudo, e principalmente boa vontade de colocar esses aprendizados em prática. Abre nosso entendimento, nos inspira e fica conosco. No nosso último estudo, vimos que Helena partiu para Roma com a Anacleta, grego liberto Teódulo, e levou as filhas, né? E a Blandina não queria ir, mas foi obrigada. Mas ela chorou, pediu para o pai para ficar, mas ela foi à força. E mesmo ela indo, desde que ela saiu da casa, né, o Tassiano ficou chateado. E a Blandina não quis mais comer, adoeceu. Quando chegou em Viena, o estado de saúde dela era preocupante. Então mandaram chamar o Tassiano, que o Tassiano foi célere, e a menina voltou com ele para Lyon. E aí ficaram os dois, iam passear, iam tudo, e um dia eles estavam passeando de barco, né? E eles ouviram uma pessoa cantando, uma voz maravilhosa, cantando uma música. Eles foram até onde era essa música, e era uma moça de 17 anos, que depois nós vamos saber é Lívia, e que mora com seu pai, que se chama Basílio, que é um afinador de instrumentos. E como Tassiano tinha dito para a Blandina que ela precisava de uma professora, a Blandina que deu a ideia de a Lívia ser a sua professora. Então já se conheceram e foi aí, vamos agora, os sonhos e aflições. Então vamos lá, que Jesus nos conduz em mais um estudo. De olhos postos no firmamento que se povoava de constelações, vamos encontrar Basílio, envolvido pelas brisas suaves do rio, falando para os ouvidos de Tassiano admirado. A vida, para nós, ainda representa impenetrável segredo celeste. Não passamos de animálculos que pensam. O poder é uma fantasia na mão do homem, assim como a beleza é o engodo no coração da mulher. Visitei o Egito em companhia de 2 sacerdotes de Amatunte, e ali encontramos variados remanescentes da sabedoria imortal. Estudei minuciosamente nas pirâmides de Gizé os problemas da vida e da morte, entrando em cogitações profundas sobre a transmigração das almas. O que aprendemos em nossos cultos exteriores é mera sombra da realidade. A truculência política dos últimos séculos prejudicou em toda parte o serviço
da revelação divina. Creio, assim, que nos abeiramos de tempos novos. O mundo tem fome de fé viva para ser feliz. Não admito estejamos limitados à existência física e o Olimpo há de ampliar-se para responder às nossas aspirações. Então vamos aqui, na fala do senhor Basílio, nós temos assim um chamado muito bom e além de tudo mostrando a realidade da existência e da sobrevivência da alma. E ele nos mostrando aqui, nós estamos em que ano, Aramita? 250. Nós estamos no ano 250 da era cristã e a gente observa já ele falando de continuidade da vida e de reencarnação. Nos trazendo os povos antigos, né? Ele citou a Índia, ele citou o Egito, mas vamos aqui, olha. Ele diz, a vida para nós ainda representa um impenetrável segredo celeste. Não passamos de animais pequenininhos, bem pequenininhos, aqueles que a gente só consegue ver através de microscópio, que pensa. A única diferença é que nós pensamos. E você pode observar que a gente tem uma falta de educação com um pensamento muito grande, que a gente ainda não sabe dominá-lo, educá-lo, administrá-lo. A gente se atropela com os pensamentos. Aí você diz, tia, a senhora levantou uma encrenca, agora diz pra gente como resolver essa encrenca através do exercício. A gente tem que aprender que toda reforma moral, todo o nosso processo de mudança, nós não vamos aprender sem exercitar. Tudo na tua vida é isso. Você aprende a aula teórica e a vida te leva para prática. A vida profissional, você tem que praticar para você. E você só se torna expert no assunto depois que você vai para a prática. E não é a primeira prática, é depois de anos praticando, você passa a ter um domínio muito grande sobre a teoria que tu aprendeste um dia. Na nossa vida espiritual, a nossa essência, ela não muda. Então, nós aprendemos a teoria, o livro nos traz a teoria. E que teoria espetacular! Ele nos fala ponto a ponto, com uma seriedade, com uma lógica, com uma razão e com a verdade. Mas a gente só vai realmente se tornar expert no assunto espiritual quando nós praticarmos. Então, é necessário a prática do silêncio mental. E silêncio mental não é ficar sem pensar nada, é pensar uma coisa de cada vez. Tudo que tu estiveres fazendo. Adquirir o hábito da oração e da meditação. É indispensável a meditação. À noitinha, antes de dormir, faz um exercício de respiração. Inspira, expira, eleva teu pensamento, vai lá para o lago do Tiberíades, senta ao lado do Cristo Jesus, conversa com Ele. É necessário nós fazermos exercícios ou vai para uma praia, um lugar que é só teu, um lugar tranquilo, em que você pode andar na praia, que você pode andar pisando na grama, um lugar livre e agradável. Um lugar que você possa ali estar tranquilo, refletindo em um só ponto. E nesse momento de apaziguar a tua mente, nossa, como seu anjo da guarda pode se aproximar e bater um papo muito legal com você. Vai ser o primeiro que a gente vai fazer, se você fez a sua teoria, seja em que profissão for, a primeira vez que você foi realizar foi um sucesso? Foi até um desastre, né? Que a gente gostaria até de apagar as besteiradas, né? Profissional que a gente faz no início. Assim é para tudo. Então, como a vida profissional é mais imediatista, ela traz aquilo que é algo de imediato, que é o dinheiro, eu acabo perseverando, insistindo a troncos e barrancos, mas eu acabo depois aprendendo, acabo dominando o assunto, mas por conta da necessidade financeira. E quando a gente tiver consciência da nossa necessidade, da nossa espiritualidade, aí nós não vamos desistir e vamos perseverar até o fim. Então, não passamos de animaizinhos que pensam. O poder é uma fantasia
na mão do homem. Porque quando você está com o poder em mãos, tu tem certeza que aquilo é eterno. Então é por isso que ele diz que ele é uma fantasia. Porque fantasia é algo que fugaz. É algo de um momento. É algo que passa. Cadê os imperadores? Todo e qualquer poder. O poder é uma fantasia na mão do homem, assim como a beleza é um engano no coração da mulher. Coração é na condição de sentimento, né? Porque a beleza passa. Física, ela passa. Às vezes, hoje, nós temos recursos muito grandes, né, a nível de imagens. Quantas vezes já nos chegou aquele vídeo pra gente daquelas jovens lindíssimas, né, grandes atrizes que fizeram um grande sucesso e coloca a situação que está agora, né, no antes e depois, e você se assusta, né? Não só as grandes atrizes, como também aqueles atores que foram sucesso por conta da beleza física também. E quando você vê o antes e depois, aí você vê a fase de Basílio, que a beleza é um engano. Ele diz: visitei o Egito em companhia de 2 sacerdotes de Amatunte. Amatunte foi uma das cidades mais antigas da ilha do Chipre, tá? Essa ilha está no leste do Mediterrâneo, tá, gente? E ali, no Egito, encontramos variados remanescentes da sabedoria imortal. Então, recordando o livro A Caminho da Luz. Ah, tia, que livro é esse? Bem, essa tua pergunta já me traz 2 preocupações. Primeiro, você ainda não leu a obra A Caminho da Luz. Segunda preocupação, você ainda não mexeu na playlist do canal do YouTube, porque você já teria feito essa descoberta, que nós temos esse estudo completo no canal do YouTube. Então, ao invés de estar vendo, né, novelas, né, vamos ouvir os estudos. Então, na obra A Caminho da Luz, lá o Emmanuel irá nos mostrar que um dos grupos que migraram de um planeta do sistema de Capela era os egípcios, tá? Então, vale sempre ressaltar: todos os egípcios são capelinos? Não. Um grupo que veio do sistema de Capela foi inserido no grupo que já existia dos egípcios, tá? Então, esses que vieram de Capela eram os mais intelectualizados, os mais espiritualizados. Foram exilados porque eram orgulhosos. Se nós observarmos os 4 grupos, os 3 eram espiritualistas. Então, a gente deduz o quê? Eram os religiosos de um planeta do sistema de Capela, mas que não abriram mão da sua vaidade, do seu orgulho, do partido. E a gente percebe aí que quando nós temos uma religiosidade, quando nós temos o conhecimento da religiosidade, isso nos torna muito mais responsáveis. O 4º grupo, que era o grupo dos arianos, esses eram os mais rebeldes. Então, é aquela turma de não suporto Deus, né? Mas os outros 3 grupos, ou seja, um grupo muito maior, eram espiritualizados. Os egípcios, os hindus e os hebreus. Então, por isso, dentro do Egito, todo esse movimento de ordem espiritual e os iniciados, lá citado na obra Caminho da Luz, eles falavam da reencarnação, daí mumificar, mas a ideia de que o espírito sobrevivia, isso era muito claro. Eles sabiam da existência de um Deus, de um Cristo e da existência de espíritos superiores que trabalhavam com esse Cristo, obviamente com outros nomes, tá? Mas eles tinham essa certeza. Os iniciados do Egito, eles tinham essa informação, mas eles não poderiam passar isso para o povo não conseguiria entender. Então, para facilitar, o que eles fizeram? Existem vários deuses. Então, foi no Egito que surgiu o politeísmo, tá bom?
Então, olha aqui o que ele está falando, que com 2 sacerdotes de Amatunte, que é essa ilha em Chipre, né? Ele visitou o Egito e lá ele teve quais informações? Encontramos variados remanescentes da sabedoria imortal. É por isso que a gente diz, tudo na vida da gente, tudo que a gente faz, aparentemente parece ser maravilhoso, mas sempre o que o Pai vai avaliar é qual a tua intenção. A gente tem que entender que a intenção, ela é tudo, e a atitude às vezes não é nada. Então, o que está por detrás da intenção dessa atitude? Se a intenção for má, por mais que a atitude for boa, seja boa, o que vai acontecer? Ela vai ser avaliada pela tua intenção, porque a intenção foi má. E se a tua intenção foi má, tu acaba arrumando débito com a lei. Então a intenção é tudo. Então a intenção daquele grupo era facilitar o entendimento. Gente, nós estamos falando de coisa de 7, 8 mil anos antes de Cristo. Entender como explicar isso? Se hoje, no ano de 2022 da era cristã, tem pessoas que não conseguem compreender a existência de Deus, de Jesus e de espíritos superiores que trabalham com Cristo. Não consegue compreender. Há quem ainda acha que chama Jesus de Deus. Hoje o nosso povo, ele continua sendo politeísta? Continua, a gente adora um monte de santo, santo disso, santo daquilo, santo disso, santo daquilo, oxalá de não sei o quê. Não é uma crítica que eu estou fazendo, eu só estou mostrando que nós não evoluímos ainda. Continuamos politeísta. Nós ainda não entendemos que tudo isso que nós adoramos, que é uma adoração, são espíritos superiores. Mas que acima de tudo nós temos quem? Deus. Então mudou? Não mudou. Então, estudei minuciosamente, diz ele, nas pirâmides de Gizé, Cairo, no Egito, as 3 pirâmides e a grande esfinge, não é verdade? Então ele diz, nas pirâmides de Gizé, os problemas da vida e da morte, entrando em cogitações profundas sobre a transmigração das almas. Transmigrar é o quê? Mudar. Mudar de um corpo, né? O que aprendemos em nossos cultos exteriores é mera sombra da realidade. A truculência política dos últimos séculos prejudicou em toda parte o serviço da revelação divina. E diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz que todos aqueles que migraram do sistema de capela e que foram para o grupo que foi inserido no Egito, todos capelinos já voltaram. O grupo do Egito, os outros 3 grupos, arianos, hindus e hebreus, muitos ainda continuam enrolados com a lei. Creio assim que nos abeiramos de tempos novos. O mundo tem fome de fé viva para ser feliz. Não admito estejamos limitados à existência física e o Olimpo aí, né, morada dos 12 deuses, né, os principais dos panteão grego. Olimpo há de ampliar-se para responder às nossas aspirações. Então a gente percebe que um parágrafo da fala do senhor Basílio já nos traz aí um bom material. Interferiu o Tarciano preocupado. Não acreditas, porventura, que nos basta a felicidade coletiva, a confiança pura e simples na proteção dos deuses, dentro do culto aos nossos antepassados? Considerou o ancião. Sim. Simplicidade é também uma das faces do enigma. Entretanto, meu caro, no caso do nosso tempo, de incomensuráveis desequilíbrios morais, avulta o problema do homem. Não somos bonecos nos tentáculos da fatalidade. Somos almas usando a vestimenta de carne, em trânsito para uma vida maior. Pesquisei em todas as grandes estradas da fé
nos arquivos da Índia Védica, do Egito, da Pérsia e da Grécia, e em todos os instrutores veneráveis, observei a mesma visão da glória eterna a que somos destinados. Tenho de mim para comigo que somos um templo vivo em construção, por meio de cujos altares se expressará no infinito a grandeza divina. Nas experiências da terra, porém, conseguimos edificar tão somente os alicerces do santuário, prosseguindo além da morte do corpo, na complementação da obra sublime. Nas lutas da existência animal, desenvolvemos as potencialidades do espírito, habilitando-nos à elevação aos pináculos da vida. Impressionante a lucidez do seu Basílio, olha, impressionante. E esse comentário, o primeiro dele, tivemos quase 20 minutos, então esse não será diferente. Então nós ficaremos aqui em cenas do próximo capítulo e a nossa próxima semana nós iremos comentar essa fala do Senhor Basílio. Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, aos amigos espirituais que conduzem o nosso trabalho e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.